queria entender como que Disney entrou na sua vida, porque Vamos lá. você não é o tipo de personagem que me parece ser fã de... Não. Né? Não, da Disney clássica, só porque você perguntou, assim, eu sou muito fã mesmo, assim, muito fã. Bitolado. Da nova, eu posso fazer um resumo assim. Primeiro eu vou responder a sua pergunta, depois eu faço um resumo legal sobre o que eu tô falando. Boa. Disney surgiu o seguinte, cara, meu pai morreu muito jovem, eu perdi meu pai muito, muito cedo, e apesar dele não ser um homem de leitura, ele era inteligente, formado e tal, mas ele não tinha tempo de ler porque ele trabalhava que nem um condenado, morreu disso. Literalmente, tanto trabalhar. Trabalhava que nem um louco. Mas ele alimentava a gente, livros, tal. Pô, eu sou de 71, então o Disney nessa época, apesar de já ter falecido ele, mas no Brasil era muito forte. Então eu recebia, porra, gibi eu nunca gostei da Disney, mas era livros, eu gostava muito dos livros. E aí eu comecei a me interessar por aquilo, pelos desenhos, os clássicos, né, que toda criança assiste e tal. E a música, né? Claro, Cara, tudo, entendeu? Produção de alta qualidade. Não, de altíssima qualidade. E eu desde pequeno comecei a me interessar pela figura do cara. Pela figura Figura dele. Porque pra mim era uma figura simpática, era o tio Walt e tal, e eu achava legal. E passava o clube do Mickey no Brasil. E eu sempre via a figura Mas daquele aquela cara... pegada self-made man ou tipo o tio que queria tudo? Eu era criança. Entendi. A minha pegada é que velho legal. Ah, entendi. Eu queria esse velho pra ser meu tio, Entendi. entendeu? Essa pegada. Quando eu fui, evidentemente, crescendo, como eu sempre fui um cara meio solitário e gostava muito de livro e tal, eu comecei a ver algumas coisas sobre o cara, mas era muito pouco que falava sobre ele. Assim, livrinho de 20 páginas, muito pouquinho. Mas eu falava, cara, que cara interessante, bicho. E aí, a gente vai ficando mais velho, vai lendo muitas coisas, vai estudando e tal. Eu falei, pô, cara, um dia eu acho que esse cara merecia um livro decente, sabe assim, contando a história e tal, bababá. E aí ia ser meu primeiro livro. A ideia era o primeiro, e foi o 8º. Porque eu falei, não, como não tem muito. Porque como não tem muito material, eu falei, cara, eu preciso estudar esse cara muito. Eu preciso conhecer muito desse sujeito. Muito, muito, muito. Cadê o livro? Tá aí? Aí mostra aí pra nós, pô. Ali, ó. E aí que eu fiz? Eu comecei a devorar. Deixa eu mostrar aqui. Cara, de boa, assim, é uma obra-prima mesmo, de verdade. Esse livro é mesmo. A Árvore dos Sonhos. Árvore dos Sonhos. A Vida e a Obra de Walt Disney. Capa dura, né? Top. Não, capa dura. Meu, esse livro é espetacular, cara. Maurício Nunes. Fitilho douradinho e tal. Animal. Aí o que aconteceu, cara? Eu falei, eu vou estudar esse cara. E comecei a ler livro gringo. Vários livros gringos sobre ele. Vários. E comecei a assistir muito documentário. Com o advento da internet ajudou muito, né? Uhum. Pô, expandiu. E aí, quando eu vi que eu tinha uma noção já mais ou menos bacana sobre o sujeito, já sabia muita coisa dele, muita coisa, eu falei, agora eu vou fazer uma doideira. Agora eu vou viajar e quero conhecer todos os lugares que esse cara foi, eu quero passar por onde esse cara foi. E aí foi que Mas a ideia era fazer uma biografia? Sim, Desde o começo. Porque não tinha nenhuma biografia. No Brasil, todas as biografias que lançam sobre o Disney e tal, eles voltam pro lado empresarial e vira meio que um livro de business pra contar... Tem o método Walt Disney de fazer negócio. Isso, essas bobagens, entendeu? Que assim, é tudo blefe essa porra. Isso aí é pro aeroporto. É isso aí. A turma da Faria Lima. Eu que estudei o cara a fundo, eu posso falar que metade, chutando baixo do que essa galera fala, é um monte de bobagem. Eu acabei de fazer o Achismos do Maurício Meirelles, que foi excelente, diga-se de passagem, vai pro ar, não sei se segunda que vem ou a outra, né? É de segunda-feira. Ele amou, porque ele é fã. Eu não sabia, ele é muito fã do Walt Disney. Ele falou, quando acabou, ele falou assim, cara, na boa, posso falar um negócio pra você assim, de amigo? Eu falei, pode. Ele falou, você precisa começar a palestrar, velho. Ele falou assim, você dá um baile em todos esses caras. Ele falou, já fui num monte de baile. Ele falou assim, você engole esses caras todos. Ele falou assim, você se comunica bem. Ele falou, porque eu não sabia de nada. Tudo que você tá me contando aqui, eu sou fã dele, eu fiquei encantado, velho. Eu não sabia. Porque eu peguei o quê? A história de vida do cara. Eu quero saber quem é esse cara. Narrativa de vida do cara. Onde esse cara nasceu? Como esse cara cresceu? Quais foram as dificuldades que ele enfrentou? Por que ele quis ser desenhista? Sabe o que me lembra isso, cara? Um livro que você já leu, tenho certeza, que é o Grande Amigo de Deus, a História de São Paulo. Ah, não, é fudido, velho. Que a Taylor Cadwell, ela usa exatamente... Essa técnica pra descrever. Ela conta realmente as dificuldades, o que ele foi como pessoa pra contar a história dele, sabe? Porque sabe uma coisa engraçada? Todo mundo, a grande maioria, eles marcam o Walt Disney, se conhecem o Walt Disney. O Emílio, por exemplo, eu fui no Emílio, o Emílio ficou encantado com o livro, por isso que vendeu bastante lá, ele me ajudou muito, o Emílio Surita. É porque você não tinha vindo aqui ainda. Garotinho! Vamos bombar. Emílio, nós chamamos, mas aqui é melhor, meu velho. Emílio, queremos você aqui. Se vender isso aí, eu tô feliz da vida. Mas ele, como ele também é um cara que estudou muito o Walt Disney, ele também gosta, então assim, pô, o cara ficou encantado, porque ele também gosta. Então ele também sabia algumas histórias. Ele falou, pô, cara, sensacional, você foi no âmago do negócio, você pegou coisa que... Porque era isso, eu queria saber da família. E aí, além de estudar tudo, eu fui conhecer os lugares e fui, tipo, no Museu da Família, lá em Chicago, quis conhecer pessoas de lá. Cara, eu tive o prazer, quem fez o prefácio do meu livro, prefácio, cara, foi a Kay Malins, que é a diretora e fundadora do Museu Disney. E amiga pessoal do Walt. Tipo, cara, eu fiquei na casa, hospedado, na Fazenda Disney, que é onde ele morava, e hoje ela que mora. Eu fiquei hospedado, cara, pô, tomando Blue Moon.
cerveja, ela e a mãe dela, cara, que foi sócia do cara. Trocando ideia. Trocando ideias. A mãe dela tem 92 anos. Ela fala do Disney, ela chora de soluçar. Aí eu falo assim, como esse cara pode ser filho da puta se uma mulher que tá aqui na minha frente, o cara morreu há mais de 60 anos e ela tá chorando de lembrar dele? Aí você começa a desmistificar e tirar essas coisas dos caras falarem, sabe? Ah, ele era satanista, na sua cabeça. Porque você fala assim, pô, o cara é super religioso, aonde que ele era satanista? Então, você, sabe, é um monte de bobagem que as pessoas vendem, e que vende mais que o livro, diga-se de passagem. Sim. Vende muito mais, as bobagens vendem muito mais. Aquela história do congelado, vocês estão de parabéns. Primeiro podcast que não me pergunta isso, porque assim... Qual? Ele tá congelado mesmo. Ah, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Eu falo, galera, eu lamento informar pra vocês, entendeu? Mas o elemento é outro, ele foi queimado. Ele foi cremado, pô, vocês erraram o elemento só, ele tá cremado. E Então, quem que era essa pessoa, assim? Qual que eram as grandes virtudes? Fala as virtudes, É, velho. Cara, agora... as virtudes estão ali, ó. Leia, por favor, as 4. já Não, tá não, ali. só ali na capa já... Cara, Genial, não tinha humanitário, visto, velho. otimista. Eu não vi a Aqui, última. ó. Tá aqui, Eu ó. meti só as 4 principais. Eu falei, tá aí, cara. Humanitário, genial, visionário e otimista. Exatamente. Era o que ele era. De todas essas, você fala pra mim, qual a maior, Maurício, dele? Otimismo. Cara, esse cara... Você não acha que o otimismo é uma maneira de você, simplista de encarar a vida? Do tipo, eu não vou... Pode ser até um pouco estoico, né? De não sofrer com aquelas coisas que não, Bem você sério. não consegue, mas... E deixa o ceticismo de lado, porque assim, o pessimismo, ele vai te... Não que ele seja uma força que vai te levar adiante, ele vai te segurar mais, mas é importante você ter sempre aquela questão do que pode dar errado, mais realista, né? Mas ele pode estar falando de um otimismo, Não, ele tá ponto certo. de vista de túmulos. Não, mas ele... De você querer ir atrás, entendeu? De você querer buscar. Isso também pode ser Independente do interpretado. Independente do resultado. Isso é uma força de otimismo. Que o que vem dentro de você e quer ir conquistando, quer ir buscando Mas coisas. eu entendi a pergunta e eu tenho uma resposta ótima pra ela, porque você tá certíssimo. O Walt Disney, até os 22 anos, ele quebrou toda a empresa que ele criou. Toda. Ele só deu bola fora o tempo todo. Por isso, você tá certíssimo. Ele não analisava. Tanto que o primeiro personagem dele, abrindo um parênteses aqui, primeiro personagem de sucesso, né? O primeiro personagem é um gato, pra quem não sabe, era o gato Július. Foi o primeiro que ele fez, que era uma cópia meio do Félix. Mas o primeiro personagem de sucesso foi o Oswald, aquele coelhinho. Cara, pra você ver como ele era desligado nesse sentido. Quando eles fizeram o Oswald, porra, começou a bombar e tal. Quando ele foi pedir um aumento pra distribuidora, a Margaret Winkler e tal, lá em Nova York, bababá, cara, o marido dela, Charles Mintz, simplesmente foi lá e vetou e fez uma sacanagem violenta. Contratou todos os funcionários do estúdio sem o Walt Disney saber. Traição mesmo. Que pra mim, a coisa mais abjeta do mundo é a traição. Não importa de onde vem. É a mais abjeta. É tão abjeto que, já que vocês estão falando de religião, é tão abjeto que até hoje o diabo não sendo do lado de Deus. Nem Deus perdoa essa porra. Então, assim, é pesado. Eu acho que o cara que trai, o cara é macabro, sabe? Assim, pra mim é macabro. E o cara foi lá e traiu, fez essa parada, enganou. E o Walt Disney voltou no trem sem nada, porque o contrato ele não leu, o personagem era da Universal, não era dele. Então, o que você tá falando tá certíssimo. Quem salvou a vida do Walt Disney? O Roy Disney, o irmão dele e sócio dele até o fim da vida. Esse homem, cara, é o anjo da guarda do Walt Disney. Tipo assim, todo mundo na vida depende de um momento certo. Você acha um cara, achou coisa. Ele tinha esse cara com ele desde o nascimento, mas quando ele fez 22 anos, 21 na verdade, e foi montar a Disney e tal, ele conseguiu convencer o irmão, e esse irmão foi que segurou todas as pistas, cara. Todas. Porque nessa de otimismo, eu sempre cito a história da Branca de Neve, que pra mim, de todas as histórias do Walt Disney, é a melhor, porque ele é o recordista mundial de Oscars, vale lembrar até hoje, 26 Oscars, Caralho. 4 honorários, ninguém chegou aos pés dele. E nem de indicação. Ele tem 59, o John Williams, que acho que tem 53, que veio logo depois dele, né, no ranking. Mas em Oscars vencidos, ninguém chega nem aos pés, assim, mas nem aos pés. 26 vai ser eternamente 26 e ninguém vai ganhar. Até porque agora não pode, agora tem que ganhar um negro, um gay, Assim, Não vai dar, não vai tem uma Tem que ter lista. a cota do... Tem a cota do Oscar. Não tem Oscar pra todo mundo. Entendeu? Ele tinha que esperar. Agora é o momento de quê? Agora é o momento de um velho bigodudo com câncer no pulmão. Então vai ganhar o Walt Disney. Então, assim, essa é uma merda. O cara não tinha. E da Branca de Neve, quando ele teve a ideia de fazer, cara, você tem que pensar. Eu sempre comento isso, tem que pensar algumas coisas. Primeiro, os desenhos só tinham 3 minutos. Aí você imagina um maluco que fala, eu quero fazer um desenho de 1h10. Cara, eu sempre uso o exemplo de Martin Scorsese. Ele fez um filme de 3 horas e meia. Os caras, é muito longo. Imagine o Martin falar assim, meu próximo filme vai ter 17 horas e vai ser no cinema. Todo mundo, esse cara... Ninguém vai ver. O Walt Disney foi isso. Por isso que o filme era chamado de A Loucura de Walt Disney. Sempre foi chamado de A Loucura de Walt Disney. É um apelido que deram pro filme em Hollywood. E ele era taxado como louco. Isso não vai dar certo, esse cara é maluco. Aí depois, segunda coisa doida. E é o seguinte, vão ter personagens humanos. Que até então era bichinho.
Vai ter uma rainha, vai ter a Branca de Neve, vai ter o príncipe. Pô, meu, quem é que vai querer ver um desenho imitando gente, cara? Não tem sentido. Aí, pra convencer a galera, o que ele fez? Os animadores, aí tá um outro ponto muito interessante dele, né, cara? Ele tinha o dom de saber escolher as pessoas. Então, assim, o Walt Disney... Montar o time. Se o Walt Disney tivesse vivo, eu tava empregado na Disney, mas como tem esse bando de idiota lá, principalmente no Brasil, como no Brasil só contrata imbecil, então assim, na Disney do Brasil, pelo amor de Deus, então assim, é mais fácil os caras contratar o Chapolin Colorado. Então assim, ele sabia escolher, e quando ele chamou essa galera, todo mundo com medo, né, meu, estúdio pequeno, puta, que esse cara vai aprontar? Ele levou todo mundo no estúdio, palquinho lá aberto e tal, contar uma história pra vocês. Cara, ele contou a história da Branca de Neve inteira, sozinho, interpretando todos os personagens. Lembrando que no clássico dos Greens, bicho, os anões não tem nem nome. Não, Eles são coadjuvantes da história, assim, tipo, figurantes, né? Nem coadjuvantes. Os dele não. O meu tem nome, personalidade, cada um tem, e eu vou mostrar pra vocês como vai ser.